Alguns de vocês devem estar esperançosos ou ansiosos para que a gente possa responder algumas questões, algumas perguntas a respeito de como é que eu posso ter uma criança atípica, uma criança especial, uma criança com deficiência nas minhas aulas, né? Como é que eu resolvo alguns problemas, alguns conflitos, alguns entraves, algumas dúvidas, mas que para a gente começar a conversar, a gente tem que falar um pouquinho da base, né? Entender um pouquinho a classificação das deficiências, entender um pouquinho de como que é o processo inclusivo, né? Como é que isso veio sendo historicamente construído para que a gente possa seguir dali com uma base mais forte e começar a entender possivelmente melhor como é que é a forma que a aprendizagem na criança acontece. Ao longo dos tempos, né, e isso de trás para frente, a gente veio percebendo uma quantidade maior de oportunidades, de espaços, de momentos em que as crianças foram sendo tiradas de dentro de casa, foram sendo levadas para a vida social, né? Então, muitos de vocês podem ter tido contato ou perguntar para os pais que antigamente se chamava, a terminologia, né, era mongol, era inválido, era aleijado, eram termos que de alguma forma eles olhavam para a patologia, eles olhavam para o que estava errado, para o que estava ruim, né? E isso a gente veio percebendo ao longo dos tempos que foi modificando. Então, outros termos foram surgindo. Pessoa com portador de deficiência, e aí tinham siglas PDF, DM, era deficiência mental, portador de deficiência física, e a gente percebendo que o olhar ainda estava na questão do que estava faltando, do que estava errado. E aí surgiu, né, um termo, antes de ele ter a deficiência, antes de ele ser portador, né, ele era uma pessoa. Então aí começou-se a ter uma visão mais humanizada, né, de pessoa portadora de deficiência. Só que por outro lado, quem é portador muitas vezes tem a chance ou a opção de não mais portar. Eu porto uma mala, e isso veio trazendo discussões e um melhor entendimento. Para a gente resumir, hoje a gente consegue falar a respeito das deficiências, das patologias, muito mais linkado com vamos dizer assim, um posicionamento mais assertivo, se a gente falar sobre pessoa com deficiência, criança com necessidade especial, ou criança com necessidade educativa especial, ou criança atípica, né? Criança com deficiência ou criança atípica. Eu acredito que a gente não tem que ter receio de como chamar. É importante você conhecer o que foi, né, a história, para que você hoje possa utilizar o termo, ou você falar criança com deficiência mais apropriadamente, sem ficar sabendo, será que eu tô falando besteira? Será que é assim? Então, é isso, criança com necessidade especial. Mas aí todo mundo fala, mas pode ser que ela tenha uma outra necessidade especial, todo mundo é especial. E aí eu acho que a gente termina sendo mais tranquilo se a gente usar criança com deficiência ou criança atípica. Por quê? Porque ela foge de um padrão típico de comportamento, de desenvolvimento, que as crianças normalmente conseguem percorrer, né? Se você fala anormal, parece que é uma coisa, né, ou excepcional, parece que é alguma coisa que você quer puxar para o outro lado, sabe? Eficiente, não é deficiente. Eu acho que tudo isso já foi amplamente discutido, e você fica bem se você falar criança com deficiência ou criança atípica.
Quando tem algum transtorno, a gente imagina que da onde vem, né? A gente precisa entender que as deficiências, as patologias, elas podem estar na estrutura orgânica, né? Na questão do psíquico e da cognição, né? Isso vai fazer com que a criança possa ter uma desordem ou uma alteração, uma perturbação na forma como ela constrói, na forma como ela executa as produções dela. Essas produções, elas podem vir na forma como ela se expressa, né, na comunicação, na linguagem. Ela pode ter interferência na forma como ela brinca, na forma como ela se socializa, na forma como ela aprende, na forma como ela se veste, como ela se calça, na forma de comer, na possibilidade ou não de autonomia e na psicomotricidade como um todo. A classificação médica das deficiências traz ali a deficiência visual, pode ser parcial ou total, a deficiência auditiva também, parcial ou total, a deficiência física, e ela vai classificar ali de acordo com a falta de força, amplitude ou sensibilidade no membro. Então ela pode ter o corpo hemicorpo, né, acometido, ou então só da cintura para baixo, ou então se a lesão for mais alta, da onde está a lesão para baixo. Então pode ter plegia, no caso que não tem nem movimento nem sensibilidade, ou pode ter paresia, onde tem um pouquinho de força, tem um pouquinho de sensibilidade, mas possivelmente não tem amplitude, não tem uma coordenação completa ali para a execução do movimento. A gente tem também as deficiências intelectuais, né, ou mentais. Tem o exemplo da pessoa com síndrome de Down aí, né? Ela também tem ali, se apresenta na forma de alguns graus, pode ser mais grave ou menos grave. A gente tem as questões transtornos do desenvolvimento, né? Onde normalmente estão ali ancoradas as crianças que mais chegam na piscina pra gente, onde a gente tem os transtornos do espectro autista, os transtornos do neurodesenvolvimento, de comunicação, de comportamento. E a gente tem também as deficiências múltiplas, né, onde tem ali uma combinação, por exemplo, a síndrome de Rett, que tem uma questão combinada com o transtorno do espectro autista. Tem, por exemplo, crianças com síndrome de Down que traz ali junto o TEA, o autismo, ou uma criança com paralisia cerebral que teria o diagnóstico de uma deficiência física, mas ela traz também um comprometimento intelectual. E aí tem essas combinações. O que a gente tem para falar para vocês é que ao longo desse tempo a gente veio aprendendo, né, com as experiências vividas, veio olhando para trás, olhando para frente, para que a gente pudesse deixar esse caminho inicial, esse caminho com uma experiência mais legal para ambas as partes. Para que a nossa piscina possa ser convidativa, possa ser inclusiva e ser legal para todo mundo que frequenta, a gente precisa conversar um pouquinho sobre inclusão, né? A inclusão, ela precisa ser uma via de mão dupla. Tanto a gente modificar, adaptar, conhecer, entender como a gente pode facilitar a chegada de uma criança atípica, mas também a gente precisa que o outro lado, né, a outra via também possa entender que nem todos os horários são interessantes, horários menos barulhentos, com uma menor quantidade de pessoas, ou então uma turma com uma quantidade menor de criança possa ser mais convidativa, possa ser mais fácil do professor receber. Então a gente precisa entender que para que haja inclusão, precisa ter um movimento dos dois lados. Tanto a gente quanto a família precisa estar
fazer dar certo, né? Precisa estar aí envolvida no processo para poder fazer dar certo. A gente na metodologia precisa-se também se posicionar a ponto de desenhar um caminho único, né? Não adianta a gente pensar em oferecer uma estrutura inclusiva se a forma de entrada, a porta de entrada, ela não está aberta para todo mundo que chega. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como se posicionar, como que eu recebo uma criança num grupo, o que ela precisa ter de conteúdo prévio, o que ela precisa já ter alcançado para que ela possa ir e ser recebida num grupo. Quando a gente recebe uma criança para nadar, é importante que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente pergunte qual o objetivo que aquela família busca com os nossos serviços, para que a gente possa conhecer se esses objetivos são para aproximar a criança de um esporte, se são objetivos para melhorar desenvolvimento, são objetivos para que ela faça amigos, para que ela se socialize melhor, são objetivos de saúde, para que ela possa ter uma atividade física. Muitas vezes, na presença de uma patologia, a piscina, a natação é praticamente um único esporte possível, né? Então a gente precisa entender um pouquinho para ver se a gente está apto a entregar, para a gente alinhar expectativas e para que a gente possa seguir juntos no alcance, na busca desses objetivos. Em nossa metodologia, a gente só recebe uma criança para a aula em grupo se ela consegue cumprir alguns combinados, se ela consegue entender algumas regrinhas de segurança e de socialização. Por exemplo, não jogar objetos, né, no decorrer da aula na direção de outras crianças, ou que possa machucar, não empurrar para fora da plataforma ou para fora da escada, ter ali a divisão de um material, de um tapete, algo que ela possa estar fazendo parte do grupo, né, com aquele professor que muitas vezes chama uma e aí pula todo mundo. Então, a aula, se fosse assim, a aula teria que ficar o tempo inteiro sendo só, vamos dizer assim, salvamento ali para a organização. A gente não conseguiria seguir com os objetivos daquele nível. Então, para que a criança possa ir para o grupo, qualquer criança, ela precisa estar, vamos dizer assim, cumprindo com esses combinados, com essas regrinhas de segurança. Caso contrário, a gente tem um formato para que ela possa, dependendo da idade, né? Por isso que quanto mais cedo iniciar melhor, porque aí nas turmas, nos níveis de bebê bebê, a gente tem a presença do familiar na água. Para as outras crianças que já chegam com uma idade além dos 3 anos e meio, né, 4 anos em diante, a gente tem outros formatos, por exemplo, a dupla, né? Então, em vez de ela estar num grupo com 4 ou 5 crianças, ela está com mais uma. Então, fica mais fácil para que a gente possa estabelecer combinados, participação em jogos, em novas descobertas corporais, mas num universo mais controlado um pouquinho, para que depois ela possa ir para o grupo, ampliando. Ou um formato individual, onde a gente precisa estar com 1 para 1 nos casos mais severos, nos casos onde a criança aprende um pouquinho mais lento. E o interessante é que a gente consiga, no nosso caminho inicial, a gente reconhecer isso logo de início, para que a experiência seja construída, né, gradativa e progressivamente. Então, a gente precisa um caminho único, onde a gente consiga perguntar, ou através de uma entrevista, ou através de um questionário, mas a gente precisa identificar
pontos importantes e precisa conhecer também as crianças que chegam para que a gente possa direcionar e traçar os objetivos sem que a gente tenha que ficar separando. As crianças com deficiência vão fazer esse caminho, as crianças sem deficiência vão percorrer esse caminho, possivelmente serem recebidas numa aula experimental, já com o grupo em andamento. Aí é que talvez uma forma pensada previamente vai facilitar até para o atendimento, na recepção, como é que ela vai direcionar se ela não tem todas as informações. Então, para vocês não terem esses conflitos ou essas questões iniciais, precisa ser pensada numa estratégia que possa ser única e que possa ser interessante para todo mundo, e não só para crianças sem patologia, sem nenhuma deficiência, ou para criança com deficiência ser um caminho diferente. Nosso ponto de vista que a gente vem usando já, vem desenvolvendo há bastante tempo. A gente consegue fazer com que essa percepção nas famílias seja tranquila, né? Não tem uma forma de muita objeção, porque é assim, todo mundo que chega por esse caminho, então fica mais fácil de ser entendido, de ser aceito. Para que a gente possa pensar essas etapas e ter esse caminho, né, desenhado, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre as deficiências, sobre a infância, sobre a nossa metodologia, sobre os objetivos, e ser sensível, né? Ser sensível para acolher, para aprender junto, para estar aí num caminho de descoberta conjunto.